Bom dia, aqui é a Izzy para mais um vídeo, gente. Estou prontíssima já para ir para um dia especial na Liga de Pediatria. Hoje a gente vai fazer um trabalho voluntário na APAE e gostaria de separar esse momento para falar que, gente, eu sempre tive um preconceito muito sério com camiseta polo. Desde que eu comecei a escolher minhas roupas, tipo, desde que eu tenho 8 anos. E eu sempre achei que camiseta polo ia ficar, tipo, sei lá, tiozão. E aí o uniforme da Liga é uma camiseta polo e agora eu estou apaixonada em polo, eu só quero comprar polo. Enfim, o que isso foi relevante pro vídeo? Nada, só queria realmente falar isso porque eu estava a fim de falar. Como eu disse, agora a gente tá indo pra APAE, eu tô esperando minha carona, são 8h18 da manhã, tá marcado 8h30 lá. Então, vamos lá, estou levando o meu esteto, fita métrica e uma orelha de coelho, porque essa é a melhor parte de você poder trabalhar na pediatria, você pode usar coisas fofas sem ser julgado. Mas é só isso, gente, nada demais, só esteto e fita métrica. Agora é 1h, gente, acabou que eu nem gravei quando eu cheguei, porque eu cheguei era 11h30, eu tava varada de fome, então fui pra casa da minha mãe almoçar. Eu tô almoçando na casa da minha mãe quase todos os dias, pra ser bem sincera, porque eu tenho muita aula de manhã e eu chego em casa tarde, tipo, pra fazer almoço, às vezes preciso voltar pra faculdade 1h15, então nem todo dia tá dando, e aí eu corro pra casa dela pra almoçar. Lá foi muito especial, gente, na APAE. A gente tem as médicas que participam da liga, que elas são orientadoras da liga. E aí uma delas se disponibilizou para ir, a gente tinha uma salinha lá para fazer o atendimento. A gente conseguiu atender poucas crianças por conta do tempo, né? Era só um pedaço da manhã e ela tava de plantão, então realmente foi só um tempinho que ela conseguiu pra ir lá. Mas foi muito legal, muito interessante. É uma coisa que a faculdade não proporciona pra gente, é ter esse contato, por exemplo, de consulta pediátrica em crianças especiais. É uma coisa que não tem na grade, que se realmente não for da iniciativa do professor de trazer esse assunto, você não vai ter esse contato, a menos que seja lá no internato. E eu achei muito incrível ter isso. Diversos casos, não só síndrome de Down, mas também questões de não formação de algum órgão, por exemplo, do corpo caloso, que faz parte do sistema nervoso central, ou então sífilis congênita. Tem várias coisas que podem acontecer, né, numa gestação, ou até mesmo no parto. A gente tinha um menininho de 1 aninho, que o problema foi durante o parto. Foi uma experiência muito enriquecedora ter esse olhar. A gente vai, inclusive, tentar colocar essa ação voluntária todo mês com as crianças de lá. Porque tava tendo tipo uma semana especial lá com várias programações, tinham pessoas de várias áreas, tinha dentista, tinha enfermeiro, todo mundo ajudando, fazendo, tinha cabeleireiro, manicure, todo mundo fazendo algo, né, nessa semana. E não tinha só crianças lá, porque a APAE ela é pra pessoas de todas as idades, né? E existe uma parte, um prédio da APAE aqui da minha cidade que é só para crianças menores, em que eles fazem fisioterapia, tudo isso gratuito para a população. Então a gente vai tentar pegar esse estágio, eu como coordenadora de estágio da Liga de Pediatria, né, vou ficar responsável por ir atrás disso, para que a gente todo mês, pelo menos uma vez no mês, alguma orientadora vá com a gente, né, uma das médicas, e aí a gente conseguiu fazer esse atendimento dessas crianças. Você, como clínico geral, no plantão, atendendo no posto de saúde, são coisas que a gente precisa estar preparado para lidar. Eu vou dar aula 2 horas, então eu tenho meia horinha para ler um conteúdo aqui no meu computador, assim, não vai ser nenhum estudo, eu vou realmente só dar uma lida no tema, porque essa minha aula eu tenho que ir até a casa da pessoa e eu vou a pé, então eu preciso de uns 20 minutinhos para chegar lá. Pronta pra ir, gente, estou levando a sombrinha por conta do sol e meu cabelo tá preso ridiculamente por conta do sol também, porque aqui é muito quente, gente. Eu moro no Tocantins, então imagina o calor dessa cidade. Então, gente, agora já são 3h15, na verdade a minha aula começa às 3h30, mas eu terminei de dar aula 3 horas, né, 1 hora aula, das 2 às 3. Mas como a casa da minha aluna era uma quadra do trabalho da minha mãe, eu fui lá e peguei o carro, porque a minha aula de hoje é no ambulatório e aí é muito longe pra eu ir a pé, entendeu? E se eu fosse gastar com mototáxi, né, era um gasto a mais pra ir e voltar. E aí eu peguei o carro dela só pra vir na aula e depois eu devolvo. Falta 15 minutos, eu estou morrendo de vontade de tomar café, mas eu já vou entrando. 5 horas, cheguei em casa, eu passei pra comprar um lanche, porque eu tô morrendo de fome, coloquei cafezinho com leite. E 5h30 eu vou dar mais aulas. Essas 2 semanas que eu dou aula, gente, é bem cansativo, porque eu quase não paro, tipo, eu não paro mesmo. Mas os meus alunos, eles são de época de prova, entende? Então, quando eles estão em época de prova, eles aparecem. Isso geralmente é mês sim, mês não. Então, as provas geralmente duram 2 semanas.
Então, 2 semanas a cada mês sim, mês não, eu dou aula. Isso é bom porque no mês que eu consigo trabalhar, né, dando aula, eu consigo juntar uns R$ 700. Então, é bastante, sabe? Consigo, me ajuda, nossa, vocês não têm ideia. Mas aí no mês seguinte faz falta porque não tem aluno, sabe? Eu queria muito ter aluno fixo, tipo, ter uns 2 alunos fixos toda semana, já ia ajudar. Mas não é o que acontece. É cansativo essas 2 semanas, tipo, me prejudica nos estudos, na questão de tempo para estudar, mas é por questão de necessidade. Como na minha faculdade é integral, né, o curso é integral, eu não consigo arrumar um emprego que tenha carteira assinada, que eu tenha um salário fixo por conta dos horários. Então é o jeito que eu tô me virando que tá dando. Eu já vendi brigadeiro no começo da faculdade, porém eu perdia muito tempo pra fazer, tipo, 2 tardes, que os brigadeiros só duravam 3 dias, então eu perdia muito tempo pra fazer as receitas, enrolar. Acabou que me prejudicou nos estudos, então eu parei de fazer. E agora, eu já dava aula desde meu 3º ano do ensino médio, então é assim que eu já me virava. Na época porque eu fazia só mesmo pra eu ter uma rendinha, e agora é a maneira como eu me sustento, né? E muita gente pergunta se eu monetizo os vídeos no YouTube. Sim, mas eles não são o suficientes para pagar as minhas despesas, gente. Tipo, eles ajudam, óbvio, mas não é suficiente. Então, por isso que eu preciso dar aula, porque senão não dá. 5 para as 8 agora, meus alunos saíram tem quase 20 minutos, agora eu já estou na frente do computador. Eu ia tomar banho, mas eu deixei para tomar banho depois que eu fazer isso, porque quinta-feira tem a apresentação, né, reunião da Liga da LAPED, da Liga de Pediatria, e aí essa semana eu e a minha dupla, né, que nos vamos apresentar, e a gente tem que apresentar um caso clínico que a gente achou interessante nos nossos estágios no hospital. Eu fui num dia, a Júlia foi no outro, né, que é a minha dupla, e aí quando ela foi teve um caso mais interessante do que quando eu fui. Então a gente decidiu apresentar o caso dela, que foi uma apendicite em criança, que não é um quadro muito típico, então a gente vai fazer sobre apendicite na infância, né? E é legal porque une os 2 assuntos que eu gosto, que é cirurgia e pediatria. Então, estou aqui estudando alguns artigos para ter base de literatura. Ela vai montar a parte do caso, né, de como foi a evolução naquela criança. E eu vou fazer a parte teórica de diagnóstico diferencial, algumas características específicas da apendicite aguda nas crianças. Já são 10 horas. Eu confesso pra vocês que eu tive um momento meio tenso. Não quero entrar muito em detalhes porque acho que não vale a pena ficar remoendo esse tipo de coisa. Mas um episódio com o pessoal da minha sala, questão de a gente tem a semana de provas e as provas são para acontecer na semana de provas, só que por ser muita matéria, geralmente a gente conversa com o professor, assina uma lista, todo mundo concordando em adiantar ou atrasar um pouco algumas provas para não ficar tão cheio na semana de prova. E aí acontece que a minha semana de provas acaba dia 8 e eu vou pro congresso de pediatria depois disso. E aí queriam marcar uma prova pro dia 10. E aí eu me opus porque eu não ia estar aqui, então eu não ia assinar. E aí começaram a cair matando em cima de mim coisas pesadas, assim. Eu comentei que porque eles queriam fazer essa troca para não ficar 2 provas no mesmo dia. Na segunda-feira, dia 7, no caso. E aí eu falei que eles tinham muito medo de prova. Tipo, comentei, gente, vocês têm muito medo de prova. Tipo, gente, fazer 2 provas no mesmo dia não é o fim do mundo. Principalmente porque essas pessoas deixam pra estudar tudo em cima da hora. E obviamente não dá certo, né? E aí começaram a falar que algumas pessoas, na verdade uma pessoa em específico começou a falar que, assim, ironicamente, desculpa se eu não sou um gênio, vai pra USP, transfere pra USP, pra UNB, porque é lá que gênio estuda. Então, isso me pegou pesado, sabe? Porque pra quem tem alguns problemas de convivência social, tipo, já é mais tímida, já é mais quieta, como é o meu caso, ter esse tipo de ataque é complicado. Eu fiquei 5 minutos quase querendo voltar ao fundo do poço, mas eu pensei melhor, falei não vale a pena, e resolvi realmente continuar. Terminei de ler os artigos e vim estudar pra tirar isso da minha cabeça. Mas é engraçado como quando as coisas passam, a nossa cabeça clareia um pouco, né? E aí eu percebo que quando a pessoa fala que era pra eu transferir, tipo, pra USP, pra UNB, porque ela tá falando que ela não tem capacidade pra ir pra lá e por isso que tá estudando aqui. Então, uma coisa que era pra ser uma crítica a mim, na verdade é uma crítica a ela mesma. Então... Bom dia! Hoje o despertador tentou nos derrubar. Não acordou ninguém, já é 7h30, tô indo pra faculdade agora. Mas minha professora acabou de chegar também, avisaram, então não sou tão atrasada assim. E agora é aula de saúde da criança 2 e depois eu tenho
Eu cheguei da aula, era meio-dia, a gente dormiu 20 minutos, porque qualquer oportunidade de dormir é uma oportunidade de dormir. E eu tenho aula 1h15, então a gente já vai almoçar e eu já vou ficar na faculdade, gente. Eu tô muito cansada, tô com muito sono. Cheguei da aula, agora já são 5 para as 3 da tarde. Eu só fui bater umas roupas porque amanhã tem a apresentação da Liga de Pediatria. E eu precisava lavar a blusa que eu usei ontem, né, meu jaleco, lavar tudo. E estou aqui sentada para fazer os slides da minha apresentação. Ontem eu falei para vocês que eu tava lendo os artigos, né, para montar a apresentação. A Júlia já me passou a parte do caso, é só realmente encaixar nos slides e colocar as minhas anotações que eu fiz em alguma folha por aqui. Eu acabei de perder no momento, mas tudo bem. A aula que eu tive foi de dermato, a gente viu sobre candidíase oral, vaginal, na pele. E também sobre pitiríase versicolor, que é o famoso pano branco. Foi muito interessante a aula, porque todo mundo já ouviu falar que não pode usar a mesma toalha, não pode tomar banho na piscina comunitária por conta de pano branco, e isso na verdade é mito. O pano branco é causado por um fungo que já habita a nossa pele naturalmente, e ele gosta de oleosidade, então se você tiver uma pele mais oleosa, áreas mais oleosas, você pode desenvolver o pano branco, né? Então foi bem interessante isso, e agora preciso montar os slides. A minha próxima aula é 5h30, então tenho aí 2 horinhas e pouco para montar esse slide. Já tô com o slide quase pronto. Eu usei também, gente, um pouco do livro de cirurgia pediátrica da Medcel para pegar umas informações, e usei também o de cirurgia geral, porque apesar de, obviamente, ser na população pediátrica, tem alguns conceitos de apendicite geral que eu peguei do livro de cirurgia, e aqui eu peguei mais coisas pontuais realmente na parte pediátrica. Terminamos o slide, passei para PDF aqui só para não desconfigurar a letra que eu usei. Então, como eu falei, o tema é apendicite aguda, então coloquei várias fotos bonitinhas, porque na pediatria você pode colocar fotos bonitinhas. E realmente são coisas, diagnóstico e tal, e aqui o nosso caso clínico. Coloquei a parte de diagnóstico diferenciais da menina por conta de afecções do sistema genital, né, cisto de ovário, abscesso ovariano, a infecção do trato urinário. E aqui é o nosso exame físico, é o nosso caso clínico, com exames e tudo mais. Gente, aquele problema que eu contei pra vocês da questão do grupo da sala tá acontecendo de novo. Um professor quer dar um trabalho num dia da semana de provas, e aí o povo não quer. Na verdade, sim, não tem como mudar, porque esse professor não aceita mudar. E aí queriam mudar uma outra prova, mesmo problema, do dia 10 e tal, aquela prova. E aí o povo continua me atacando. Eu tenho uma brincadeira com quem me segue no Insta, porque muita gente fala que eu pareço muito a Christine Yang, de Grace, por conta das coisas que eu falo, sabe? Gostar de cirurgia e tal. E aí agora tem pessoas no grupo zoando, tipo, Christine Yang não pode. Ou coisas nesse nível. Eu juro pra vocês que eu tô tentando manter, assim, toda a minha sanidade, mas meu coração tá acelerado. Que droga, eu não acredito que isso tá acontecendo de novo. Eu juro pra vocês que eu não acredito que isso tá acontecendo. Mas eu não quero de maneira alguma deixar isso me afetar emocionalmente, porque eu sei que eu não tô errada de ter um direito que é meu, entendeu? Esse direito é meu de não querer fazer prova nesse dia. Mas não é fácil. Não é fácil porque já tive que ouvir muita coisa hoje na aula, a gente passando do meu lado, falando coisa alta de propósito pra eu escutar. Tô só falando isso aqui, não por sentido de, sei lá, realmente eu só preciso liberar isso que tá em mim, porque se eu deixar isso preso, vai me fazer mal. Se eu já falava que saúde mental era importante, gente, isso porque hoje de manhã teve um grupo um pessoal de psicologia fazendo uma pesquisa com a gente sobre depressão em estudantes de medicina. Fizeram um questionário e tal, mas parece que, assim, nada entra na cabeça dessas pessoas, sabe? Elas atacam com todas as pedras que elas tiverem mesmo e estão nem aí. O mais complicado de tudo é porque, tipo, eu sei de todo o meu esforço, sabe? Eu sei que eu me viro, eu tô, tipo, dando uma aula pra caramba pra juntar dinheiro pra conseguir ir no congresso, um congresso que só tem a cada 2 anos. É o primeiro congresso que eu vou realmente grande, assim, sabe? E eu preparei trabalho, enviei trabalho, acredito que ainda não saiu o resultado, mas é provável que eu apresente trabalho depois que se eles forem aprovados, né? E
As pessoas falam como... E as pessoas estão falando como se fosse, tipo, eu vou, sei lá, pra praia. E, sei lá, gente, eu me esforcei muito pra conseguir. Eu tô pagando a passagem com o meu próprio trabalho, vou pagar hotel com o meu próprio trabalho, vou pagar tudo realmente com as minhas aulas. É triste você ver que você tá se esforçando tanto por uma coisa e pessoas estão tentando destruir isso. É óbvio que eu tenho consciência de que elas não vão conseguir, no sentido de que eu tô no meu direito e se eu não quiser assinar, eu não assino. Mas o que elas estão fazendo? É pressão psicológica em mim pra me fazer assinar, me fazer desistir. Não sou só eu da sala que vou pra esse congresso, tem mais 3 meninas da sala que também vão comigo, porque a gente também, as 4, né, somos da Liga de Pediatria. Mas enfim, parece que só estão falando de mim porque fui eu que falei que era por conta de um congresso, sabe? Bom dia, gente. Estou no hospital. Nem consegui começar o vlog, mas é porque eu tive que sair meio que na pressa pra pegar carona com a minha avó pra vir pro hospital. Tive estágio da LAPED no Alcon, que é o alojamento conjunto, que tipo, os bebês que nascem ficam internados com as mães, né? Tipo, de 24 a 48 horas depois do parto. A gente passou a visita em todos, tal. Depois eu conto detalhes agora que acabou o estágio na LAPED. Eu corri pro centro cirúrgico, né? Porque centro cirúrgico sou eu. Chegando na faculdade, troquei de roupa no carro pra reunião da LAPED que eu tenho que apresentar hoje, o caso que eu tava montando ontem. 1 hora, sim, gente, essa loucura, essa correria é a minha vida. Eu acabei de colocar comida no prato. Ismael fez almoço hoje, graças a Deus. Coloquei um episódio aleatório de Grace. Geralmente eu coloco, tipo, temporadas aleatórias. Essa é a 2ª temporada, porque eu tava com vontade de ver o começo. E eu vou comer assistindo um pouco. Eu vou dar aula 12h30, então acho que eu vou realmente descansar até 12h30, porque hoje foi bem corrido. E vou contar pra vocês, assim que eu terminar de comer, porque eu realmente tô com muita fome, o que rolou hoje de manhã. Terminei de comer, gente, eu tava morrendo de fome, porque eu tinha comido uma barrinha de cereal só. Mas então, hoje era a minha vez de ir para um estágio da Liga de Pediatria no hospital, no alojamento conjunto, né, onde ficam os bebês que nascem lá. Então, eles ficam lá internados de 24 horas a 48 horas, tipo, 24 se for nascido de parto normal, 48 horas de parto cesárea, isso junto com a mãe, caso não tenha nenhuma intercorrência, claro, pode ser que precise ficar internada mais tempo, como no caso de alguns prematuros e tal. E aí, todo dia, passa o pediatra lá pra ver se o neném fez cocô, fez xixi, se tá mamando bem, se não tá perdendo peso, se não apareceu nenhuma infecção, alguma coisa nesse sentido. E tem também a USIM, que é tipo, não chega a ser uma UTI, mas é uma unidade mais intensiva de cuidado para alguns recém-nascidos. Seja porque eles estão precisando fazer terapia com luz, né, porque estão ictéricos, estão amareladinhos, ou porque eles estão, tipo, não nasceu muito bem, precisa ficar na incubadora, aí fica lá nesse lugar que a gente chama de USIM. Lá na USIM tinham 3 incubadoras e as 3 estavam com bebês. 2 estavam lá porque eles estavam tendo dificuldade para mamar e estavam tendo que utilizar fórmula extra, né, porque eles não estavam conseguindo pegar direito. Já tinha conseguido, agora já até ganhou alta de lá, podia ir pra casa, que eu tava só esperando ele aprender a mamar direitinho. Mas o outro, realmente, ele não tava conseguindo e tava tendo que mamar no copinho, ele não conseguia sugar. Não porque ele nasceu de prematuro nem nada, era realmente ele chorava quando colocava ele pra mamar, ele não pegava o peito da mãe de jeito nenhum. E o outro bebê foi um caso muito interessante, era um bebê que nasceu normal, tipo, de 37 semanas, é uma idade gestacional boa, só que ele tinha lábio leporino, né, o lábio aberto, ele tinha o palato aberto, as mãozinhas dele eram em garra, assim, ficava assim as mãozinhas, os pezinhos também. Ele tinha criptorquidia, que é quando o testículo não desce pra bolsa escrotal, sabe? Aí, tipo, eu palpei, o saquinho dele tava vazio, não tinha nada. E era um bebê realmente que tem alguma malformação genética, né? Tem algum tipo de síndrome. Não é uma síndrome clássica, por exemplo, um síndrome de Down que você consegue identificar olhando o bebê, mas tem alguma coisa naquele bebê. E aí, obviamente, ele tava lá, porque ele tava tendo bastante dificuldade para respirar. Ele não tava entubado, tava só lá. Mas foi muito interessante ter esse contato, porque até então eu não tinha examinado nenhum bebê que não fosse saudável, sabe? E depois que a gente passou nesses 3 bebês, né, prescrever o que tinha que dar e tal, a gente foi pros bebês que estavam nos outros quartos, nos quartos normais com as mães. Eu achei engraçado, gente, porque tinham 8 bebês hoje lá, incluindo os da USIM, né? E desses 8, só tinha uma menina. Eram 7 meninos. Os bebês que estão no alojamento com a mãe é bem mais tranquilo, só ver se fez cocô, fez xixi, se tá mamando bem, examinar,
ver como é que tá o umbigo, né? Se tá cicatrizando, se não tem nenhuma inflamação, alguma coisa assim. E tinha um caso interessante que era uma síndrome de Down também. Um menininho, ele tinha um rostinho assim bem característico e estavam aguardando para fazer um ultrassom das fontanelas, né, que é a união dos ossos da cabeça. Tava bem cheio de caso interessante hoje lá, mas o restante dos bebês, assim, coisas que a gente vê muito. Sífilis congênita tinha, mãe com toxoplasmose que descobriu, tipo, no final da gravidez, então tinha que ver se não tinha nenhuma sequela no bebê. Então, essas coisas são mais comuns da gente ver. Esse estágio acabou, era mais ou menos umas 9h40, porque são só aqueles bebês mesmo, não tem atendimento, assim, de pronto-socorro. Quem tava no pronto-socorro era outra pessoa da liga. E aí eu resolvi ir pro centro cirúrgico, ver se tava tendo alguma coisa e tava indo começar uma apendicectomia. Então eu resolvi ir, né, assistir, e foi muito interessante também, porque a paciente era bem obesa, e cirurgia em pessoa obesa, gente, é bem difícil, porque imagine a camada de gordura que tem. Então você demora muito tempo para abrir. No caso dela também era diabética, então foi assim, uma apendicectomia que normalmente dura aí no máximo 40 minutos, levou 1h30. Tava bem difícil conseguir separar o apêndice, tirar. Deu um trabalhinho para os médicos, mas conseguiram, e foi interessante ver esse caso, né? Foi um dos apêndices mais feios que eu já vi, assim. A maioria das apendicectomias que eu já assisti, o apêndice é pequenininho, tá inflamado, né? Mas não tá aquela coisa feia. Esse tava bem feio. Eu até postei uma foto lá no Insta, ele grandão. Mas realmente o que me pegou foi a questão de ver como é difícil uma cirurgia num paciente obeso, né? Tecido, camada de tecido adiposo que você tinha que abrir era bem grossa e difícil, gente. Os tecidos ela tinha feito já, acho que 4 outras cirurgias, não sei de que, mas provavelmente cesárea, alguma coisa assim. E aí tinha muita aderência no abdômen, sabe? Tava bem complicado mesmo, mas deu tudo certo depois. Aí foi aquela correria depois que eu saí da cirurgia, porque a reunião da liga era meio-dia. Eu consegui arrumar uma banana lá na cozinha do centro cirúrgico, né? Porque tem tipo um refeitóriozinho, pra eu não morrer de fome, e fui pra apresentação da liga, porque eu tinha que apresentar o caso, né, sobre apendicite na infância. Que coincidência, eu assisti uma apendicectomia e fui apresentar sobre apendicite na infância. Eu gosto muito de ir no hospital em dias ou em semanas que eu tô me sentindo sobrecarregada, que tá começando a vir aquele sentimento de achar que eu não sou capaz, que eu não vou dar conta, porque assim, gente, é muita coisa. Vocês estão vendo, a minha rotina é loucura. Tem dia que, assim, eu não sei como eu dou conta de fazer tanta coisa, e estudar aqui também é uma coisa cansativa, é muita matéria. E no começo, apesar de eu hoje já estar no ciclo clínico, não é como se eu fosse ter contato com o paciente todos os dias, sabe? A gente só vai ter esse contato, tipo, todo dia com o paciente lá no internato. Então, às vezes, fica aquela coisa vaga, sabe? Só viver enfiado em livro, parece que a gente se distancia do real motivo de estar fazendo aquilo. Então, eu gosto de ir para o hospital, de assistir uma cirurgia, de ver atendimento para me lembrar que tudo isso que eu tô fazendo em casa, de dar rotina loucura, muitas vezes assim, me esgotando mesmo, é para poder eu ter base para cuidar, para ter responsabilidade de diagnosticar e tratar alguém no futuro. Agora eu vou esperar meu aluno chegar para poder dar aula, e depois que eu der aula eu já vou direto para minha aula na faculdade. 7h01 e acabei de chegar da aula de gastro. Eu nem avisei que eu tava indo pra aula, mas é porque meu aluno saiu daqui 4h20 e eu precisava ir num lugar no caminho da faculdade ainda. E minha aula começava 4h45, então foi bem corrido. Mas a aula de hoje foi bem legal, foi sobre dispepsia, que é a má digestão, né? Então, foi uma aula muito interessante, porque muitas pessoas que têm esse sintoma de má digestão não é uma causa orgânica, tipo uma causa real, vamos dizer assim, que a gente consiga diagnosticar por exame. É realmente uma coisa funcional, às vezes, que agrava com o estresse, com o emocional, sabe? É muito interessante de estudar essas partes dessas doenças funcionais que a gente chama. E agora eu vou tomar um banho e lavar meu cabelo, que tá precisando. E eu acho que eu tô sem saber, gente, se eu estudo ou se eu edito esse vídeo. Vou tomar banho e conto pra vocês o que eu vou fazer. Moral da história, tomei meu banho, nem estudei e nem editei o vídeo. Fui limpar as coisas que tava tipo uma pilha de louça, gente. Assim, que dava um prédio de 3 andares na minha pia. Então eu fui limpar, porque, né, ninguém merece morar na sujeira. E aí limpei, organizei, e agora eu sentei aqui no computador. Eu não sei, gente, eu tava lembrando disso agora, se eu cheguei a comentar aqui no YouTube,
porque eu sempre recebo mensagens de pessoas me pedindo pra eu fazer vídeos contando como eu estudava na época que eu estudava pra passar, né, como eu me preparei. E lá no Instagram também. Então, eu fiz um e-book nas férias, eu montei esse e-book com 5 dicas que eu usei, que funcionaram muito pra mim na época que eu estudava. E aí, eu criei esse e-book e coloquei ele disponível pra vocês. Eu vou colocar o link do e-book aqui no box de informações pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Eu acho que vai ajudar muito pra quem me pede esse tipo de dica. E eu vou encerrar o vlog por aqui, porque eu sempre acho que eu gravei pouco e quando eu vou editar tem tipo meia hora de vídeo. Então, amanhã eu vou continuar gravando, só que vai sair um outro vlog pra vocês. Então, deixem o like da formatura, né? Vocês sabem como é que está sendo o esquema. Like pra ajudar a Denise a formar. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações pra você receber no seu celular toda vez que eu postar vídeo. E a gente se vê no próximo.